Terceiro ano, Escola Santa Rita, né, terceira série do médio, assim que fala, né? Professor Anderson de Geografia, a gente vai dar continuidade, tá, à introdução ao espaço geográfico brasileiro, tá? Nós vimos estudando, né, como foi importante as economias nos processos geográficos históricos e geográficos, para que a gente possa entender essa configuração, né, a fragmentação desse território, como ele foi começando a ser desenhado, como começou todo esse processo de desenvolvimento, nessas divisões territoriais brasileiras, né? Falamos sobre pau-brasil, né? Falamos sobre o Acordo de Tordesilhas em 1494, entre Espanha e Portugal, e aí nós vamos chegando no século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, e o Brasil estava inserido na economia internacional como um grande fornecedor da matéria-prima. Nesse período destacava-se o café, do qual o Brasil foi o maior produtor do mundo. Olha que interessante, professor. Mas o que é que tem a ver agora aí? O professor está ficando louco? Não. Porque no século XX o Brasil também ganha seus contornos atuais, né? Ganha seus contornos atuais voltado a esse ciclo aqui, ó, o ciclo da borracha, né? Que dá aí no início do século XX, mais especificamente entre 1890 a 1914, né? Que aí impulsiona praticamente a segunda fase da Revolução Industrial. Por que, professor, o ciclo da borracha, a Revolução Industrial? Não entendi, né? Minha filha está lá no fundo me ajudando. O que acontece? Isso acontece por quê? Porque o ciclo da borracha foi importante para a segunda Revolução Industrial, porque a segunda Revolução Industrial ela é caracterizada como uma revolução dos automóveis, né? Eu estou falando do Ford T, né? E o que para a gente ter automóveis, a gente precisa de ter pneus. Então, a grande proporção, né, aí no pedaço dessa região norte do país, né, também a gente não pode esquecer, né, as drogas do sertão que deu esse impulso, né, para como eu posso dizer, o processo de ocupação, né, da região norte, mas esse processo de ocupação ele dá muito mais forte no ciclo da borracha. Nós temos aí algumas ferrovias, né, algumas questões de telecomunicações chegando na região norte do país, né, porque realmente era esquecido, porque o ciclo da borracha traz consigo, aquece a economia americana, né, principalmente no que se refere ao ciclo, né, do automóvel na região. É importante também a gente entender que é nessa configuração do ciclo da borracha, na região norte do país, que nasce, né, que não é nasce, a palavra seria nasce, mas que integra ao território brasileiro o Acre, que pertencia à Bolívia, né? Então, em 1903, está errado aí, botei em 1919 mil, né, e 30, mas é 1903, o Acre, através do Tratado de Petrópolis, ele integra o território brasileiro, né? O Brasil consegue pagar, né, o Acre nesse período, e aí colocando no seu mapa o estado do Acre na região norte, que também vai mostrar, até hoje nós temos um grande teatro, né, na região amazônica, que representa muito, né, representa bastante o ciclo da borracha, né? O ciclo da borracha ele representa muito isso, esse teatro, porque de fato mostra as riquezas da região nordeste, mostra o processo de ocupação. Imaginem só, a cafeicultura tem um processo interessante, trazendo a região nordeste, que já falei sobre isso. De repente os bandeirantes começam ali nas drogas do sertão, juntamente com os padres jesuítas, e abrange, né, integra, mostrando o interior brasileiro e suas riquezas, juntamente com a região sudeste do país. Porém, essa região norte ocupada principalmente no ciclo da borracha, demonstrando essas características que temos nos dias atuais, né? E nessa região amazônica, gente, é abundante a presença da seringueira, tá? Que fornece o látex, né, matéria-prima para a fabricação de borracha, né? As necessidades da economia internacionais cresciam e isso atraiu milhares e milhares de trabalhadores para a região. E por incrível que pareça, né, a crítica sempre dos nordestinos, que
há esse preconceito por diversas regiões, principalmente pelos sulistas, mas grande parte da mão de obra, né, da ocupação dessa região norte foram dos nordestinos em busca de trabalho na extração desse produto, né? Nessa atividade também era frequentemente executada de forma artesanal, né, nas duras condições da floresta, com muito calor e umidade, a gente sabe falando do clima, e isso levou inúmeras epidemias, né, muitas doenças. Além disso, as dificuldades, meus queridos alunos, existiam as dificuldades do processo de locomoção, né, da mobilidade urbana nessa região, que nós estamos falando aí da floresta amazônica, nós estamos falando aí de diversas redes hidroviárias, né, hidrovias, redes de hidrovias, ou seja, diversas bacias hidrográficas, uma das maiores do mundo, né? Então isso dificultou muito essa questão do ciclo da borracha, é claro, né, que a gente também vai entender, e facilitou pelo escoamento de mercadoria, das mercadorias. Quando eu digo dificultou nesse contexto, é falando para vocês que a dificuldade ela vai surgir para o processo de industrialização e principalmente de urbanização nessa região, que vai se refletir, é claro, meus queridos alunos, tem esse reflexo muito maior, tá, nas questões da urbanização, das infraestruturas. Nós estamos falando de países como o Brasil, que as grandes malhas, né, de transporte são as rodoviárias. Nós temos muita questão de transporte através de automóveis, não em ferrovias. Mas por que isso acontece, professor? Porque as ferrovias elas se deram principalmente na primeira Revolução Industrial, na Europa. Então, quando o processo de industrialização chegou no Brasil, já foi tardio, que é outro assunto mais na frente. Então, só para vocês entenderem um pouco essa configuração da região norte. Então, o ciclo da borracha tem sua importância, sim, como os diversos outros aspectos, mas é bom a gente frisar essas condições, tá? Entendemos também que após os grandes conflitos, em 1903, o governo brasileiro chegou a um tratado com a Bolívia, pagou cerca mais ou menos de 2 milhões de libras, né, moeda inglesa usada nas trocas internacionais antes da Segunda Guerra Mundial, tá? E adquiriu o Acre, que foi uma das grandes aquisições para a expansão territorial brasileira e atendeu os interesses dos países mais desenvolvidos. Porém, no início aí desse século XX, o Brasil já possuía as dimensões que tem hoje. Ó, no início do século XX, o Brasil já possuía as dimensões que tem hoje. A demarcação das fronteiras ainda é constantemente atualizada e fiscalizada pelo governo brasileiro e pelos países vizinhos. Então, entendam que a partir desse contexto, né, com a aquisição do Acre, a Bolívia, né, passa processo diplomático, apesar de conflitos. Mas, professor, esse ciclo da borracha durou muito tempo? Nós sabemos que não. Diversos conflitos aí, né, aconteceram nessa região norte e também, para vocês terem uma ideia, a matéria-prima que vai surgir mais na frente como petróleo, ela vai substituir também um pouco dessa questão da necessidade das seringueiras, né, do látex, e principalmente porque também eles levaram nossa matéria-prima e produziram em outros países e venderam muito mais barato. A mesma coisa que aconteceu, a mesma consequência que aconteceu também na cana-de-açúcar, na região Nordeste, tá? E aí nós temos, eu coloquei o Rio São Francisco, né, que eu já falar sobre um pouco, finalizando a aula, mas nós temos que entender, gente, que o espaço geográfico ele é construído com base nas atividades econômicas, né? E aí eu falei sobre isso, sobre a questão do Brasil, né? O Brasil tem a sua descoberta em 1500 pela região Nordeste. Aí já falamos sobre a cana-de-açúcar, teve o algodão, a pecuária, o café, o minério, né? As drogas do sertão, o ciclo da borracha, né? A questão da carne na região Sudeste, né? Observem que todo o processo, toda a configuração de um determinado espaço geográfico se dá com as bases nas atividades econômicas. E por que eu trouxe essa imagem? O que é que tem a ver essa imagem de Angiquinho, Rio São Francisco, com configuração? Se vocês terem uma ideia, para simplificar, você sabe que eu uso exemplos simples,
né? A nossa cidade de Almiro Gouveia, ela foi configurada através de uma base também econômica. E o Angiquinho reflete muito isso porque foi a primeira usina hidrelétrica do Nordeste a trazer energia aqui para a nossa região, consequentemente gerando essa energia para a fábrica de linhas naquela época. Mas a fábrica de linhas naquela época vai configurando esse espaço geográfico, transformando uma vila em uma cidade, né? E outras configurações, outras mudanças foram feitas através de um processo econômico. Então, por isso que eu digo sempre que pesquisem sobre a cidade que vocês moram, como Água Branca, pessoal que mora fora, pesquisem esse processo, esse espaço geográfico, essa transformação, né? E com base no tempo, vocês vão perceber que essas economias elas são praticamente hoje, elas são moldadas pelos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos eles vão sendo configurados com base na economia, mas principalmente com essa economia, ela é voltada pelos países desenvolvidos, que tem a sua hierarquia sobre os países subdesenvolvidos. Os países ricos, elas modelam os países pobres conforme as suas necessidades, que a gente vai ver também mais na frente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso. Leiam a página 8 do livro de vocês do G1, do módulo 1 de revisões de geografia, né, para que a gente possa entender essa configuração de forma mais plausível, tá? Beijo, agradeço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Divulguem a nossa cidade de Almiro Gouveia, é lindíssima, né? Os cânions de São Francisco, a nossa história, nosso espaço geográfico é belíssimo. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima aula, se Deus quiser.